Se você caminhar hoje pelas colinas silenciosas de Derbyshire, na Inglaterra, encontrará uma linha de pedras brutas, cobertas de musgo, cortando a paisagem de forma abrupta. À primeira vista, parecem os restos de um muro agrícola comum, uma demarcação de propriedades esquecida pelo tempo. Mas se você se aproximar e afastar a vegetação rasteira, notará pequenos furos circulares cravados deliberadamente na rocha viva. Não há argamassa unindo essas pedras. Não há portões. Não há sinais de que elas serviam para conter o gado ou proteger plantações. Por que uma comunidade inteira gastaria suas últimas forças erguendo uma barreira que não continha nenhum inimigo físico do outro lado? Por que homens e mulheres exaustos martelariam o calcário apenas para criar fendas profundas na rocha? A resposta não reside na arquitetura militar, mas nos arquivos paroquiais de 1665. Aqueles furos nas pedras eram preenchidos diariamente com vinagre e moedas de metal. O vinagre deveria purificar a moeda, o metal deveria pagar pela comida deixada por vilarejos vizinhos. Quem deixava o dinheiro nunca via quem pegava as provisões. Quem pegava as provisões já se considerava morto. O muro não foi desenhado para manter o mundo do lado de fora, mas para trancar o horror do lado de dentro. Nos próximos minutos, vamos desenterrar não apenas as ruínas de pedra de Eion, mas a patologia psicológica coletiva que moldou esse confinamento voluntário. Investigaremos como o medo institucionalizado deforma a percepção social e cria um padrão humano de isolamento e autossacrifício que ainda pulsa silenciosamente em nossa sociedade contemporânea. A história do colapso de Eion começa no final do verão, com um evento aparentemente banal. Em setembro de 1665, uma caixa de tecidos vinda de Londres, uma metrópole que já sangrava sob o peso da Grande Peste, cruzou os limites do vilarejo. O alfaiate local, George Vicars, foi o primeiro a abrir o fardo de panos úmidos e pesados. Os registros apontam que os tecidos estavam impregnados de pulgas e umidade. Em menos de uma semana, o corpo de Vicars exibia as primeiras manchas escuras, seguidas por febre delirante. Ele foi o primeiro a cair. O que se seguiu nas semanas seguintes não foi a reação biológica esperada de fuga em massa. Em vez de abandonarem suas casas e se dispersarem pelas províncias vizinhas, a comunidade tomou uma resolução que desafia a lógica mais elementar de autopreservação humana. Sob a liderança de dois homens de mentes rígidas e fardas escuras, o reverendo puritano William Mompesson e seu predecessor anglicano, Thomas Stanley, a população foi submetida a um experimento teológico e social sem precedentes. Os dois clérigos, outrora rivais ideológicos, uniram-se para decretar o chamado cordon sanitaire, um cordão de isolamento absoluto que proibia qualquer alma de ultrapassar o perímetro das pedras perfuradas. Ninguém entrava. Ninguém saía. Segundo os diários de campanha e as cartas originais do próprio reverendo William Mompesson, preservados até hoje nos arquivos da diocese local, a ordem não foi imposta por forças militares externas ou baionetas do governo. Foi um pacto psicológico assinado sob o peso do medo do invisível e da promessa de salvação espiritual. Mompesson escreveu em suas notas, com uma caligrafia visivelmente trêmula: "A nossa terra tornou-se um campo de mortos, os vivos são pouco suficientes para enterrar os que partem. O cheiro de decomposição penetra as paredes de pedra e o ar se tornou nosso pior inimigo." O arqueólogo comportamental John Clifford sustenta em sua obra The Geography of Ruin que o isolamento de Eion transformou o espaço físico em um laboratório de deformação mental. Para evitar aglomerações em espaços fechados, as igrejas da vila foram lacradas por ordem do comitê. Os cultos e as assembleias passaram a ser realizados ao ar livre, no isolamento geográfico do Vale de Cuckledelf. Ali, sob o vento frio, as famílias eram obrigadas a manter uma distância estrita de 3 metros umas das outras. Olhar para o lado durante as orações não trazia mais o conforto da vizinhança ou a solidariedade comunitária. Trazia apenas a contagem silenciosa e clínica de quem seria o próximo a desaparecer da colina no dia seguinte. O espaço público havia se fragmentado em pequenas ilhas de desconfiança. Os registros de sepultamento paroquiais mostram um padrão de devastação que transcende o colapso físico.
e entra no território da anestesia emocional. Famílias inteiras começaram a se extinguir em questão de dias, trancadas em suas próprias residências. O caso de Elizabeth Hancock é emblemático para os historiadores da mente humana. Em um período de apenas 7 dias, ela testemunhou a morte de seu marido e de seus 6 filhos. Devido ao cordão sanitário, ninguém podia ajudá-la. Os diários descrevem que ela arrastava os corpos sozinha durante a noite, sob o céu de chumbo de Derbyshire, cavando sepulturas rasas nos campos de sua própria propriedade, para evitar que o pânico coletivo consumisse os poucos sobreviventes que ainda mantinham a sanidade. A lógica da comunidade havia colapsado. O isolamento, que fora vendido pelas lideranças como uma blindagem moral e física contra o fim, tornou-se, na verdade, o próprio catalisador da extinção. À medida que os meses avançavam para o inverno rigoroso de 1666, a estrutura psicológica que sustentava o confinamento começou a sofrer uma mutação sombria. A narrativa oficial construída pelas lideranças religiosas e institucionais, de que o isolamento era um ato de heroísmo abnegado e martírio cristão, começou a ruir sob o peso da realidade diária dos necrotérios improvisados. O confinamento não era mais sentido como uma escolha sagrada, mas sim como uma sentença de morte imposta, por uma obsessão burocrática e clerical que se alimentava do próprio medo da comunidade. No início do surto, a vila tratava a peste como um mistério externo, uma influência maligna que vinha de fora, um julgamento divino que rastejava pelas florestas escuras de Derbyshire. Mas a análise psicológica retrospectiva dos registros paroquiais e das atas de reuniões dos anciãos revela uma inversão de culpa cirúrgica e assustadora. O verdadeiro vetor da destruição não era mais o patógeno invisível introduzido nas roupas do alfaiate. O inimigo havia mudado de forma. O monstro não era o sobrenatural. Era o homem ao lado. A paranoia institucionalizada transformou cada habitante de Eion em um vigilante involuntário e em uma ameaça biológica potencial. Cartas sobreviventes de moradores da época indicam que o medo de ser descoberto com os primeiros sintomas, as terríveis manchas escuras na pele e os gânglios inflamados, gerou uma subcultura de segredos, negação e vigilância mútua obsessiva. Se um homem tossisse ou demonstrasse fraqueza durante o culto ao ar livre em Cuckledelf, as portas de pedra da rua principal se fechavam com um estrondo seco, assim que ele passava. O isolamento voluntário converteu-se em um cárcere psicológico total, onde a comunidade passou a policiar a si mesma com uma crueldade e uma eficiência que nenhuma força militar ou polícia externa conseguiria replicar. O vizinho tornou-se o fiscal da integridade do grupo, o amigo tornou-se o carrasco em potencial. O psicohistoriador Lloyd de Mause aponta em seus estudos sobre traumas coletivos que, em momentos de colapso civilizacional ou comunitário iminente, o ego coletivo regride a estados primitivos de purgação e autossacrifício ritualístico. Os habitantes de Eion aceitaram trancar-se com a morte porque o medo institucionalizado e a narrativa do martírio deformaram sua capacidade de julgamento crítico. Eles passaram a enxergar a extinção física como uma validação moral superior. Acreditavam que, ao morrerem encarcerados entre os muros de pedra, estavam purificando a província e garantindo a salvação do resto do reino. No entanto, os relatórios médicos e os estudos epidemiológicos do período subsequente demonstram o paradoxo dessa escolha. O isolamento rigoroso e a proibição de dispersão geográfica concentraram o patógeno dentro de um espaço confinado, acelerando a taxa de contágio interno a níveis estatisticamente catastróficos. As casas de pedra espessas, que deveriam funcionar como santuários protetores, transformaram-se em verdadeiras câmaras de infecção cruzada e incubação forçada. A mesma estrutura conceitual e física que a comunidade ergueu para gerar segurança, tornou-se o instrumento cirúrgico mais eficiente de sua própria aniquilação. Quando os portões imaginários e as barreiras de pedra de Eion foram finalmente abertos no final de 1666, o cenário encontrado pelos mensageiros externos parecia saído de um pesadelo arqueológico. Dos mais de 300 habitantes originais que outrora preenchiam o vilarejo com o som do comércio e da vida agrícola, restavam pouco menos de 70 sobreviventes.
Eram figuras fantasmagóricas, severamente traumatizadas, caminhando em silêncio por ruas, onde a grama e o mato cresciam sem controle entre as fendas das calçadas de pedra. O sacrifício dessa população foi glorificado por séculos pela historiografia romântica como monumento inabalável ao altruísmo humano e à devoção ao próximo. Mas a psicologia profunda e a antropologia dark nos forçam a olhar por trás do mito construído para confortar os sobreviventes. O padrão de comportamento observado naquelas colinas isoladas de Derbyshire não ficou sepultado no século XVII. Ele não é uma anomalia histórica ou um conto de fadas puritano. Ele constitui um código de conduta latente na mente humana, uma programação psicológica que é ativada toda vez que uma sociedade, sitiada pelo medo do invisível ou pelo pânico institucionalizado, decide que a única forma de preservar a integridade da vida é suspendendo todas as interações e laços que a tornam verdadeiramente humana. Nós mudamos os trajes ao longo dos séculos. Substituímos as túnicas de lã por tecidos tecnológicos. Refinamos nossos métodos de diagnóstico e nossas barreiras sanitárias. No entanto, a arquitetura da nossa paranoia coletiva permanece rigorosamente idêntica. Diante da ameaça, nossa primeira reação ainda é erguer muros invisíveis, cortar os laços de confiança com o outro, fragmentar o espaço público e aceitar a vigilância mútua e a delação como as novas formas de moralidade institucionalizada. Aceitamos o confinamento da mente antes mesmo que o corpo seja trancado. A arqueologia nos mostra os locais exatos onde eles pesaram e as pedras que perfuraram, mas a psicologia profunda nos revela o abismo daquilo que eles temiam. Ao olhar hoje para o isolamento auto-infligido de Aeon e para as moedas lavadas em vinagre nas fendas das rochas, você enxerga o fim trágico de uma era de superstição e isolamento medieval? Ou consegue ver o reflexo nítido das suas próprias obsessões, medos e concessões contemporâneas em nome de uma promessa de segurança e controle absoluto? Deixe sua teoria nos comentários, estarei lá para lê-la.